Senhor recebeu a igual dos céus. Eu creio, ó Pai, que o Senhor te livrou. Eu creio, ó Pai, que o Senhor se alegrou. Porque com adoração do coração, e não simplesmente de boca para fora, não simplesmente de lábios vazios, não, Senhor. O teu povo te adora. O teu povo te adora em espírito e em verdade. O teu povo te adora com todo ser, com toda força, com todo entendimento. O teu povo poderia estar em qualquer lugar, mas nesta noite o teu povo escolheu estar em tua casa, ó Pai. O teu povo escolheu estar aqui, venceu o desânimo, derrubou cadeias e veio para adorar o Senhor, para se render, ó Pai, a Ti, porque nós sabemos e nós declaramos que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Só o Senhor é Deus sobre a nossa família, porque a nossa família é do Senhor, porque nós temos a Tua promessa que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos essa promessa e nós declaramos nessa noite, ó Pai, porque o Senhor é o único, o nosso Deus, amado de nossas almas. Escolhido nós fomos por Ti, mas nós também escolhemos dizer sim, estar em Tua casa, onde o Senhor reina, onde a Tua graça é derramada, onde o Teu sobrenatural ali é operado. Pai, eu creio que nesta noite o céu foi aberto para esse lugar. O céu desceu e veio o Teu reino sobre toda a família aqui representada, porque nós declaramos em oração e a Tua palavra fala: profetiza ao povo meu, profetiza e creia, porque Deus é Deus que opera, que vela pela Tua palavra na vida dos seus escolhidos, e você é escolhido do Senhor. Aleluia! Amém, Jesus. Amém, Pai. Amém, gente. Então, Deus ali, vou pedir. Tem outros visitantes, mas tem uma pérola preciosa ali, a filha da irmã. A irmã Neuza, eita, privilégio. Tem a filha da irmã Neuza, uma mulher temente ao Senhor e usada pelo Senhor, a qual o nome do Senhor glorificado onde ela passar. Então, ter a filha dela aqui para nós é uma honra. Viu? Bem, glória a Deus. Ela nem sabe, né? Mas a irmã Neuza já orou tanto pela gente. Já oramos tanto. Profetizou o ministério. Já profetizou. E hoje você está aqui. Aí você dá um recado. Vamos, estivemos lá na igreja, o seu nome foi lembrado. Louvado seja Deus, pastor Rod Wilson. Gente, Elisa está aqui porque é profético, viu? Essa menina vai ser de altar, vai ser canelinha de fogo, né? Porque é uma menina que gosta de altar e de louvor, viu? Isso aqui é promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né, Elisa? Elisa é minha primeira neta, primogênita, ela está aqui batendo as mãos. Levanta, estenda suas mãos para o pastor. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, até aqui, Pai, o Senhor foi louvado e adorado através dos louvores, da palavra inicial. E sabemos, Pai, que o Senhor ainda vai ser aquele que vai ser adorado, Pai. Adorado sim, através da palavra ministrada, porque nós receberemos do Senhor. Nós sabemos que é tudo que é feito neste lugar é feito para que o Teu nome seja adorado, glorificado e testemunhado. Ó Pai, porque um dos pilares dessa igreja é testemunhar. E nós testemunhamos o Teu poder neste lugar. Testemunhamos, Pai amado e Pai querido, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e o que o Senhor fará. Testemunhamos, Pai amado e Pai querido, que o Senhor vai voltar para levar uma igreja lavada e remida pelo Teu sangue. E nós fazemos parte, Senhor,
da filha da irmã Neuza, viu como foi dito para você? Uma honra você estar aqui, porque nós temos um carinho, uma admiração e um amor muito grande pela sua vida. Orou muito por nós em tempos anteriores, bastante ativo. Tudo que ela havia falado da parte de Deus, hoje você está vendo e poderá dizer para ela. Em nome de Jesus, um dia ela estará aqui e verá. Tudo que ela disse hoje está sendo cumprido. Ou seja, meus irmãos, a promessa de Deus, ela não falha. Você crê nisso? Amém. Deus tem uma promessa para você, ela não falha. E juntamente aqui com a filha da irmã Neuza, está ali o nosso irmão Alex, né? Que fez aniversário esses dias, né? Vamos aproveitar aí. Trouxe aqui a sua família? Minha namorada, minha mãe e meu pai. Glória a Deus, vamos dar um aplaudir? A filha da irmã Neuza, você é amiga do Jonas? Ah, vocês são primos? Ainda bem, porque senão eu já ia lançar uma notícia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Vocês são pais de Alex, tá? Primeiramente, obrigado por nos confiar, estar pastoreando aí esse jovem de talento, jovem de temor, né? Pena que a gente não conseguiu gravar, mas ele fez uma excelente pregação no último GC do ano de 2025, que ele gravou. Depois nós vamos compartilhar com vocês, né? E o nosso desejo é que ele continue sendo muito usado aí pelo Senhor. Estava ali escondidinho, mas agora nós o descobrimos, né? E aí nós queremos que Deus utilize muito a vida dele e que vocês sejam, né, agraciados pelo que Deus tem feito na vida deles. É um filho, né, que a gente vê aqui, nós temos que cuidar como filho, tá? A gente cuida, pastoreia, se importa, né? E a gente quer ver todas as bênçãos do Senhor na vida dele e através da vida dele. Então fiquem tranquilos que aqui em Pirapora, enquanto eu estiver e aqui nessa igreja sendo pastoreado, nós iremos pastorear com todo amor e com todo carinho. Amém? Em breve aí, já que estou namorando, o próximo passo, noivado, posteriormente, casamento. Nós damos curso aqui, curso de namoro, curso de noivado e curso de casamento. Amém? Glória a Deus. Deixa o Senhor trabalhar, mas guarda isso no seu coração, porque Deus tem planos de família, cujo projeto é infalível. Amém? Cujo projeto é infalível. Tem mais algum visitante aqui? Tem a irmã, né? Que veio aqui com a irmã Claudete. Qual é o nome da irmã? Adriane, você já veio aqui alguma vez? Já? Então você já é de casa. Amém? Glória a Deus. Que mais? Aqui, ó. Rosângela. Cristiane. Meu Deus! Cristiane. Amém. Vamos aplaudir, irmão. Seja muito bem-vinda. O nosso desejo é que você seja amparada pelo GC de mulheres. Viu? Nós temos muito para poder falar do amor de Jesus e Deus tem plano para a sua vida. Amém? Cristiano. Eu não sei de onde eu veio, Rosângela. Deve ser alguém que vai vir com esse nome aqui. Amém? Ah, é do peixe. Cadê a irmã Edna aí? Falei com ela ontem com a irmã Edna. Falei, me desculpa porque eu cumprimentei sua irmã achando que era você. Vocês são gêmeos. Amém? Glória a Deus, né? É Rosângela e Eliana. Amém. Glória a Deus. E você que está em casa, nos assistindo nessa hora, Deus abençoe e guarde todos vocês em nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui falar com vocês que nós temos uma rifa que vai concorrer no dia 31 de março, e é uma bicicleta completa, toda completa, com marcha, toda completa. Bicicleta para você poder sair pedalando aí para a glória do Senhor. O objetivo dessa rifa é que nós conseguimos aqui recursos para poder melhorar o nosso sistema de som e de mídia, que vamos utilizar aqui e também posteriormente no novo tempo. Então, procure aí o irmão Jonathan, levanta a mão aí, irmão, deixa todo mundo te conhecer, amém? Ele está responsável aí por essa rifa. Quem desejar pegar um talonário desse para sair vendendo também, procure-o, tá? Para que possa exatamente nos ajudar, porque nós queremos muito melhorar o nosso sistema de som e é através desse ato que assim nós vamos chegar lá. Amém? Glória a Deus. E como foi dito aqui, irmãos, muitos testemunhos aqui no início, eu quero exatamente agradecer ao Senhor pela fidelidade dele na vida de cada um de vocês. Esses que testemunharam e os outros que testemunharam.
Porque Deus vai fazer grandes coisas na vida de vocês. Basta crer. Amém, queridos? Porque esse ano é o ano da colheita. Amém, queridos? E nesse ano da colheita, Deus tem promessa para você. Deus tem bênção para você. Mas você precisa crer que o Senhor realmente é esse Deus que tudo pode, que tudo faz. E eu posso falar para vocês que Deus, quando Ele faz de uma maneira que até nos constrange e nos deixa totalmente também perplexos da forma como Ele age. Meu irmão, como é que pode Deus, para poder construir uma igreja, colocar no coração de uma pessoa para doar um boi? Vocês creem nisso, irmãos? Foi doado um boi, um touro, para poder exatamente vender e ali contribuir com os recursos para poder construir a igreja. Então, quem souber de interessados aí em comprar esse boi, esse touro, né? Depois a pastora vai mostrar as fotos aí, já está bem grande. Nos procure para que a gente possa, né, falar de como que é. Particularmente, irmão, eu nunca imaginei que Deus daria um boi, né, para a construção da igreja. Ainda bem que o Senhor é Deus, né? A Ele cabe fazer, e a nós cabe apenas aceitar. Glória a Deus por isso. Durante todo esse mês de janeiro, nós não vamos ter aqui escola bíblica dominical nem GCs. Estou sempre falando que alguns estão procurando. Mas a partir de fevereiro, nós vamos ter aqui, irmão, a volta, né, o retorno da escola bíblica dominical, os GCs de homens, de mulheres e de jovens, né? Mas estamos continuando ainda com a tarde de oração. E toda quarta-feira, um grupo de crescimento, um GC ali de consolidação, na casa da irmã Cida, Rua Rômulo Passos 394, amém? Ali no bairro Cícero Passos. Para quem não se lembra, foi dito aqui que em cada bairro da cidade de Pirapora nós teremos um GC, amém, querido? Alguém se lembra disso? No bairro Cícero Passos já tem um GC. Ou seja, Deus está fazendo aquilo que a Ele deu direção para esta congregação. E nós vamos ver, até 2030, um GC em cada bairro. Inclusive, quem sabe, Alex, lá em Montes Claros. Se temos GC na Alemanha, se temos GC em Uberlândia, inclusive o pastor Zé está para lá. Se temos um GC que pode nascer em qualquer lugar, por que não em Montes Claros? Até tivemos lá essa semana, né, semana passada, e quem sabe ali Deus, né, tem um propósito de GC. Porque, irmãos, a seara é do Senhor. Nós somos apenas os trabalhadores. Amém? O nosso objetivo, irmãos, não é ver uma igreja cheia de pessoas, mas é ver uma igreja cheia de pessoas com o Espírito Santo. Uma igreja totalmente cheia de pessoas com o amor de Deus, para servir a Ele com alegria. Amém? Glória a Deus por isso. Então vai ter durante aí o ano aí viagem, né? Pessoas que vão para a praia, pessoas que vão para vários lugares, testemunho, porque é assim que a gente mostra como o Senhor tem feito, está fazendo e ainda vai fazer na vida de muitos. E no próximo domingo, anote aí, no próximo domingo, acho que cai dia 18, me confirma aí, Laís. Próximo domingo, acho que é dia 18, me confirme aí. Aqui vai estar conosco o pastor André Amado e a pastora Adriana Rocha, da Igreja Batista da Lagoinha de Belo Horizonte. Eles vão estar aqui passando o final de semana em Pirapora, vão estar hospedados lá em casa, e ele foi um dos que nos pastoreou em Belo Horizonte, ali na Igreja da Lagoinha, da qual nós temos um carinho muito grande, e agora dessa vez ele está vindo, né, diante de muitas vontades que ele tinha de vir, mas agora parece que está confirmado. Então, dia 18, domingo, ele estará aqui junto com a pastora Adriana Rocha para trazer uma mensagem e ao mesmo tempo conhecer essa igreja de Jesus que é a Aliança Eterna. Então convide pessoas que estejam aqui conosco para estar celebrando ao Senhor Jesus. Amém? Sua família trouxe Bíblia aí, trouxe? Todos estão com Bíblia, glória a Deus? Então levante a sua Bíblia aí o mais alto que você puder. E nós vamos declarar essa verdade, amém? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente
conceda, Senhor, ao pregador dessa noite sabedoria e graça, Pai, para trazer a Tua palavra. Que em nenhum momento seja eu, mas que em todo momento seja o Senhor. Pai, por isso, ó Deus, assim como declaramos aqui nessa noite essa verdade, nos ajude a vivê-la todos os dias e assim sermos fortalecidos pelo poder e pelas promessas que essa palavra tem. Nos permita, Pai, que possamos usufruir, receber e tomar posse de todas as bênçãos já liberadas para nós. Assim, Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, comigo aí no livro de Provérbios, no capítulo de número 20, aliás, Provérbios, capítulo de número 5. Livro de Provérbios, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21. Provérbios, capítulo 5, a partir do verso de número 21. Os que encontraram dizem amém. Amém. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 5, verso de número 21. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Pode assentar em nome de Jesus. Eu quero começar, irmãos, com esse texto aqui para vocês, dizendo que o Senhor, os olhos dele estão perante a nós nos nossos caminhos. Em outras traduções, aqui no final diz que ele considera todas as suas veredas. Em outras traduções diz que ele examina os nossos passos. Então eu quero aqui, irmãos, trazer para essa igreja que os nossos caminhos, a forma como a gente vive, a maneira como a gente vive, a maneira como a gente aqui nessa terra lida, convive, vive, o Senhor tem observado. Fala para o irmão para ser lá, meu irmão, o Senhor tem observado seu jeito de viver, sua forma de viver, suas escolhas, suas decisões, suas prioridades. Amém? Então, como ele diz aqui, porque o caminho do homem estão perante os olhos do Senhor, ou seja, nada que o homem faz, o Senhor já não sabe. Tudo que o homem vai fazer, tudo que o homem está fazendo, e tudo que ele ainda há de fazer, o Senhor já sabe. O nosso Deus, irmãos, se tem um atributo dele que é forte, esse atributo chama-se onisciência. Ou seja, Deus, ele sabe de tudo. Não há nada para Deus que ele já não sabe sobre nós. E tudo da parte de nós, Deus já tem o pleno conhecimento. Então, da sua vida, da minha vida e da nossa vida, Deus já sabe de tudo. O momento como estamos, a forma como nós estamos lidando e a maneira como nós estamos atravessando tudo isso. Porque na vida de cada um há particularidades que só ele está vivendo, mas o Senhor sabe de tudo que está acontecendo. Mas o Senhor está dizendo aqui, ainda nesse verso, na parte B do texto, que ele considera as nossas vidas. Em outras traduções ele está dizendo, eu examino os seus passos. Se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é nos examinar. E para que esse exame que o Senhor faz? Não é para poder trazer, como muitos dizem, apenas um julgo, uma ira, algo assim do tipo. Não, o Senhor está nos examinando para saber aonde está o nosso coração concentrado naquilo que é dele, e naquilo que tem que ser dele, e naquilo que é por ele. Porque para muitos, essa vida aqui que nós vivemos é uma vida da qual muitos estão colocando toda uma prioridade naquilo que Deus não está nela. Não quer dizer que Deus não seja com ela, mas isso não quer dizer que Deus está nela. Por quê? Porque, irmãos, nós que conhecemos a Deus, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem para nós o que é de melhor para nós. Às vezes a gente pensa que nós é que sabemos o que temos de melhor para nós, mas é o Senhor que
sabe o que tem de melhor para nós. É o Senhor que já nos ao examinar, Ele já sabe do que precisamos, quando realmente vai acontecer e para que tem que acontecer. E por que eu falo isso? Porque muitos estão, irmãos, apenas observando a Deus e esquecendo de guardar o que Deus estabelece que guardemos. Daí, esse texto aí, quando diz, ele começa dizendo aí no verso de número 21, e acompanhe comigo, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Olha o verso de número 22. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, Deus ele quer parar aquele que está no erro, para fazer ele voltar a viver naquilo que é certo. E quem é certo? Jesus. E quem tem aquilo que é certo? Somente Deus. Porque nós cantamos aqui nessa noite, eu quero repetir para vocês. O Senhor, meus irmãos, Ele é bom. Você pode declarar isso para o irmão que está do seu lado aí? Você pode dizer para ele, o Senhor é bom. Mas quando a gente declara, não pode ser só uma expressão, tem que ser algo que vivemos isso. Nós precisamos viver a bondade de Deus. E viver a bondade de Deus é reconhecer a Ele, independente como estamos. Porque da maneira como estamos, talvez nós não estamos agradando a Deus. Mas independente se não estamos agradando a Deus, o Senhor continua sendo bom conosco. Amém, queridos? Amém. Porque tem muitos que lamentavelmente não estão andando conforme Deus se agrada. E de que maneira? Seja no pensar, seja no falar, mas também seja no praticar. Mas eu não quero trazer aqui juízo, eu quero trazer aqui uma palavra de esperança. E essa palavra de esperança é que Deus, Ele é bom. O tempo todo Deus é bom. E se Ele é bom, há nele uma bondade que Ele quer liberar, derramar, declarar, liberar para cada um de nós. A bondade de Deus Ele quer liberar para nós. Por quê? Porque a bondade do Senhor é infinita, ela não acaba. A bondade do Senhor não nos olha como nós estamos. Porque talvez, meu irmão, para alguns, hoje não é o melhor dia. O ano não começou bem. O ano que se passou não terminou da melhor maneira. O ano que está começando ainda tem muitas incertezas. O ano que mal chegou hoje, acho que é dia 11 ou dia 10, que pode vir 11. O 11º dia do ano, talvez para alguns, ainda não tem visibilidade nenhuma de que vai ser bom. Mas tudo isso é olhar nosso, porque no olhar de Deus, Ele sabe que durante os 365 dias, Ele tem bondade para cada um dos seus. Se você está aqui, você é dele. Porque se você não fosse dele, você não estaria. Você está aqui porque Ele sabe quem é você, do que você precisa, e Ele sabe o que fazer e quando fazer. É por isso que nós temos que reconhecer que o Senhor é bom durante todo o tempo. E a bondade do Senhor é algo que nos faz a gente sentir cada vez mais ciente de que Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. E essa bondade é um dos motivos que nos deixa alegres na presença dele. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, talvez para alguns, ou talvez para quase todos. Mas o que importa não é como começa o ano. O que importa é como vai terminar esse ano. E esse ano, meu irmão, se você entender, ele vai terminar com colheita. Se para alguns já começou, para outros vai terminar com colheita. Porque o Senhor vai abençoar todo o seu mundo. Pastor, você fala isso com muita propriedade, sim, porque eu sei que o Senhor é bom. E Ele tem bondade para dar para cada um dos seus. Mas no livro de Mateus, e eu quero que vocês venham comigo, por favor. No livro de Mateus, capítulo de número 19, capítulo, versículo de número 16. No ano da colheita, meus irmãos, muitos vão
vão receber das bênçãos de Deus. Quem quer que receber? E muitos vão estar recebendo plenamente, duplamente das bênçãos de Deus. Mas não é sobre as bênçãos apenas que eu quero que você viva, mas eu quero que você examine aquele que te abençoa. Porque aquele que te abençoa, ele quer que você seja dele o tempo todo. No livro de Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso de número 16, o texto começa dizendo: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Percebe aqui, meus irmãos, que este jovem que conversa com Jesus, ele não era um jovem qualquer. Ele era uma pessoa de muita propriedade. Poderia dizer para os irmãos que ele era uma pessoa amplamente abençoada, porque ele tinha prosperidade, ele tinha riqueza, ele tinha ali fartura da vida que ele tinha. Mas quando ele chega diante de Jesus, ele pergunta algo sobre o Senhor, dizendo exatamente o seguinte: o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna sendo algo bom? E Jesus começa dizendo: olha, bom é Deus, bom é Deus. Então, respondeu-lhe Jesus: por que você pergunta acerca do que é bom? Se bom só existe um, e aqui ele está falando de Deus, a resposta de Jesus aqui já era uma pergunta também dada em um sentido direto. Qual é o sentido direto? Você tem que entender que independente do que você é, e independente do que você tem, sem Deus, nada você tem e nada você é. Por isso, há uma inversão de valores aqui. E eu quero falar para vocês aqui também sobre isso nessa noite. Embora esse ano é o ano da colheita, e muitos vão receber das bênçãos de Deus, quem está comigo aí, não coloque o apego só nas bênçãos, mas coloque todo o seu apego no dono das bênçãos. Amém, queridos? Não faça como muitos que vêm, recebe, vai embora com ela e nunca mais volta para o abençoado. O nosso maior desejo aqui, irmãos, é que todos sejam abençoados. Mas o nosso maior desejo é que todos continuem na presença daquele que é o abençoador, Jesus Cristo. E então, irmãos, olha o que ele está dizendo aqui no final, aí no verso de número 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda o que, irmãos? Meus mandamentos. Ou seja, há da parte do Senhor a liberação de bênçãos, mas há da parte do Senhor uma ordenança. E qual é a ordenança? Você vai ser abençoado, mas eu peço que você guarde os mandamentos. Quando você me pede para abençoar, eu sou fiel para te abençoar. Mas se eu te peço para guardar os mandamentos, eu quero a sua fidelidade em guardar esses mandamentos. Porque se você guardar esses mandamentos, você vai me dar uma prova de que me ama. E sabe o que Jesus quer de cada um aqui nessa noite? Uma prova de amor. Mas que amor é esse? É o amor nele e o amor por ele. Não o amor do que vem dele. Porque do que vem de Deus, irmãos, é bênção. Mas a gente não pode estar com amor só nas bênçãos. O nosso amor tem que estar naquele que é o autor das bênçãos. E então, verso de número 18, ele lhe perguntou: quais? Responde Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás a quem? O teu próximo como a ti mesmo. Então percebe, irmãos, que aquele homem, ele fala de Jesus acerca do que tem que ser bom para que ele herde a vida eterna. E Jesus fala que bom é Deus e que para a vida eterna é necessário que guarde os mandamentos. Nisto, ele pergunta quais são esses mandamentos.
E então Jesus diz: os mandamentos são: não mate, não adultere, não furte, não diga falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ame o teu próximo como a ti mesmo. Agora eu pergunto para vocês: esse homem sabia desses mandamentos? E se ele soubesse, ele não perguntaria quais. Porque se você vir no texto comigo, ele está dizendo no verso 18, e que perguntou: quais os mandamentos? Está vendo que ele começa a dizer quais os mandamentos? E aí Jesus fala quais são. E quando Jesus diz quais são os mandamentos, acompanhe comigo no verso número 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Ou seja, meus irmãos, o que aquele homem que tinha posse, tinha bênção, tinha riqueza? Ele via os mandamentos, mas só observava. E olha, gente, se você que está aqui nessa noite, que se diz ser crente, viva aquilo que você prega. E o que você tem que pregar? O Evangelho de Deus, acerca da palavra de Deus, guardando os mandamentos dele. Porque quando você fizer isso, meu irmão, você não precisará correr atrás de bênçãos. Elas correrão atrás de vocês. E elas te alcançarão. E quando elas te alcançar, você vai tomar posse delas. Vai usar delas, vai usufruir delas, vai beneficiar delas. Mas vai dizer: olha, eu sei que você veio, eu sei que você chegou, eu sei que você me alcançou, mas eu quero ele que vai sempre me dar. Porque nós não podemos ficar limitados só às bênçãos que o Senhor nos concede. Nós temos que ser ilimitados em buscando o Senhor, que pode dar muito mais do que simplesmente só um ou umas bênçãos. Porque se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, talvez muitos não vão me responder. E eu vou dizer aqui, mas não precisa me dar essa resposta. Se eu pedir que cada um de vocês faça assim, ó, liste 10 bênçãos que você gostaria de receber agora, já, de prontidão, você tem 10 segundos para isso. Ninguém saberia. Ou alguém sabe aqui, pode provar o contrário. Em 10 segundos, 10 bênçãos, alguém falaria aqui? Agora, meus irmãos, eu estou falando de 10 bênçãos, não é isso? E se eu falar de 20 bênçãos, vocês conseguem listar? E se eu falar de 100 bênçãos, vocês conseguiriam listar? E se eu falar de 1000 bênçãos, vocês conseguiriam listar? E se eu falar de 10.000 bênçãos, vocês conseguiriam listar? Sabe por que eu estou elevando, meu irmão? Porque quanto mais você se achega de Deus, mais Ele eleva as bênçãos que Ele está liberando para você. Quanto mais a gente se achega e guarda as palavras dEle, guarda os mandamentos dEle, mais Ele diz assim, olha, mais se achegou, mais eu libero. Mais Ele se aproximou, mais eu libero. Porque as minhas bênçãos são infinitas. E eu não quero. E eu não quero que ele viva só o limite. Deus quer que nós vivamos mais o limite. Amém, Pedro? Tem alguém que vai viajar aqui? Tem, Nilson? É no Brasil, não é isso? Deus está querendo que você viaje para fora do Brasil, meu irmão. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo aqui? Deus está querendo que vocês viajem para fora do Brasil. Amém? Tem alguém casado aqui? Que o marido ou a esposa está aqui do lado? Eu quero só o casal aqui. Casal, está aí? Tá? Você aqui. Quando vocês casaram, onde vocês passaram a lua de mel? No hotel, lá no segundo lá. Tá, glória a Deus, amém. Eu também passei minha lua de mel num hotel, amém? Glória a Deus. Foi aqui em Pirapora, no Hotel Cariris. Meu testemunho foi bom, porque quando eu cheguei lá, eu perguntei para ele, você está pronto? Ela não estou, então vamos dormir. Eu estou meio de nada domingo. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, eu estou perguntando sobre isso, porque Deus vai dar para casais aqui lua de mel em outros lugares. Ô pastor, você está me iludindo? Não, meu irmão, se você entender que o Senhor é bom e tem promessas dele para você, você vai viajar para o Brasil,
fora do Brasil, vai usufruir de uma lua de mel, amém? Vai viver momentos com seu marido, vai viver momentos com suas famílias, com seus familiares, com seus filhos, e vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou. E eu estou falando isso para alguns aqui, é que isso, gente, para alguns é algo assim, pastor, mas isso aí já passou, meu irmão. Nada de Deus não passou ainda não, porque Deus tem muito mais para te entregar, tem muito mais para poder te liberar. Muito mais. Eu ainda quero ver postagem aqui de pessoas em vários lugares aqui, ó, seja no Nordeste, na região serrana, viu? Ali no Chile, ali naquela parte de gelo. Amém, querido? Na Argentina ali, ó, bife de ancho. No Uruguai, desfrutando ali naquele bife de ancho. Amém. Amém. Serra Gaúcha. Alguém quer ir Gramado ali, irmão? Toma posse, meu irmão. Tem bênçãos liberadas aí para vocês. Tem bênçãos liberadas aí. Pastor, mas será? Não, será é a música da Legião Urbana. É verdade. Tem verdade do Senhor para se cumprir na vida daqueles que creem. E eu estou dizendo isso, meus irmãos, por quê? Porque aquele jovem ali, ele tinha dinheiro. Ele tinha bens, ele era um homem de propriedade, mas sabe o que ele sabia acerca dos mandamentos? Ele só observava. E eu vou falar para você, gente, quem só observa não realiza. Quem só observa não realiza. Para realizar, irmãos, tem que mergulhar, tem que ir, tem que se aprofundar, tem que se lançar, tem que profetizar, tem que dizer, olha, em nome de Jesus, eu vou. Se tem colheita para mim, Deus tem bênçãos liberadas, eu quero. E deixe o Senhor fazer conforme Ele pode fazer. Seja enviando recursos ou provendo recursos. Amém? Eu quero voltar aqui no texto com vocês, no verso de número 20. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o que, meu irmão? Um tesouro no céu. Depois, vem segue. Ou seja, Jesus está falando para esse jovem o seguinte: olha, se você quer saber quem é bom, e na potencialidade da bondade dele, tudo que você tem não é nada para ele. Então você pega o que você tem, vende e dá aos pobres, mostra isso como uma prova de amor, segue ele, aí você vai ver a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus, meu irmão, quando a gente tem, quando tudo vai bem, às vezes a gente não consegue ver a bondade de Deus. Quando a gente vê que nada falta, a gente muitas vezes não sente a dependência do Senhor. Porque tem pessoas que, lamentavelmente, nesses últimos dias, ela é tão apegada ao dinheiro, que ela acha que o dinheiro compra tudo. E, na verdade, meu irmão, o dinheiro não compra nada do que Deus quer. O dinheiro pode fazer você comprar um carro. O dinheiro pode fazer você comprar uma passagem de avião. O dinheiro pode fazer você comprar uma casa própria. O dinheiro pode fazer você comprar uma casa. Amém, querido? O dinheiro pode fazer você abrir uma empresa. O dinheiro pode fazer você trocar os móveis da sua casa. O dinheiro pode fazer você fazer todo um investimento a longo prazo. Mas o dinheiro, ele não vai comprar o que só Deus pode te dar. É verdade. E aqui Jesus está falando para esse jovem exatamente isso. Olha, quando você entender e guardar meus mandamentos e saber qual é a bondade de Deus, me seguindo, tudo isso que você tem não tem valor nenhum. Por quê? Porque o seu coração tem que estar num tesouro que não é da terra. Porque o tesouro que é da terra, meu irmão, ele vai se corromper, ele vai se corroer, ele vai ser limitado. Daqui a um tempo já não é mais aquele objeto de tanto valor. Eu já contei para vocês e repito de novo: há 13 anos atrás eu fui na concessionária e comprei um carro novo.
prazer de chegar lá e, ó, chave de um carro novo, há 13 anos atrás. Ou seja, meu carro agora está 13 anos velho. Isso quer dizer que aquilo que é novo hoje, amanhã ele fica velho. Agora, tudo que é de Deus, que é novo, ele nunca envelhece. Porque quando acaba uma coisa, Deus vem lá e dá outra. Porque as bênçãos do Senhor são infinitas. E é aqui que eu quero chegar, porque no versículo de número 22, acompanhe comigo, por favor. Jesus, ele fala ainda, olha, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Ou seja, Jesus chamou ele primeiro para seguir ele? Não. Jesus fez o quê? Olha, você conhece os mandamentos? Ele falou, olha, eu só observo. Então o que Jesus falou? Para você ser perfeito, você tem que pegar o que você tem, vender, dar aos pobres, aí me seguir. Quando você fizer isso, você vai me dar uma demonstração de amor que me ama. E eu vou mostrar a minha demonstração de amor para te abençoar. E então, irmãos, verso de número 22. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, o que ele fez? Retirou-se triste. E por que a tristeza desse jovem? Por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, aonde que estava o apego desse jovem? Nos bens. E aonde que está o apego de muitos nesses últimos dias? Nos bens. E aonde que Jesus quer que nós nos apeguemos? A Ele. Quando nós entendermos isso, não é o bem que é maior do que nós, mas Jesus é maior do que os bens que a gente tem. Vocês estão conseguindo compreender agora? Se nós estivermos apegados aos bens, Jesus é pequeno diante deles. Mas se nós estivermos apegados a Jesus, os bens não são nada do que Jesus é. Aí você vê esse copo hoje e fala, legal esse copo, né? Aí Deus fala, eu tenho um copo melhor para você. E Ele dá esse copo melhor, porque você não está mais apegado a esse copo, você vai estar apegado ao novo. E Jesus quer dar para cada um dos seus o novo. Amém, queridos? Amém. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em que ano que você está? 2026. Então não fica mais vivendo 2025. Agora é um novo ano. E se é um novo ano, é uma nova vida. É uma nova história. Amém, queridos? Oh, mas deixa eu voltar lá em 2025. Passou, ó. Passou. 2025 passou. Eis que Jesus faz novo todas as coisas. A começar pelo ano. E o ano do ano passado foi da consolidação. Mas o ano para este ano será da colheita. E eu vou reiterar sempre isso, para que ninguém chegue no final do ano e dizer assim, olha pastor, você falou que era da colheita, mas eu não colhi nada disso. E eu vou fazer essa mesma pergunta de Jesus. O que você fez com aquilo que ele te confiou? Aquilo que ele te deu? Porque se esse jovem tinha dinheiro, e tinha posses, e tinha propriedades, era de Deus, irmãos. Tudo que nós temos é do Senhor. Quem bate no peito e diz que é seu aquilo que é do Senhor? Ninguém. Porque quem fizer isso, Jesus já tem uma resposta. Quem quer saber da resposta? Não? Você que está em casa, a resposta é única. Como é que é o nome do pai? Alan e Alex. Dupla sertaneja na mão. É Alan. Lá em casa é Alan, Alana, Alexandra e Alex. Dá uma banda aí do Senhor, né? Só em louvor. Mas o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quem pensa que é dono das coisas que é de Deus, Deus pode falar uma única frase curta e objetiva. Louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma. E Jesus está falando com esse jovem aqui, olha, se você quer ser perfeito, em ter uma alma salva para o meu reino, desfaz do apego dessas coisas e se apegue a mim que sou dono dessas coisas. Porque se eu sou dono do céu e da terra, tudo que há na terra é meu. E se tudo que há na terra é meu, e você sabe que você é meu, você é herdeiro de usar tudo aquilo que eu estou pregando. E aqui eu quero falar para os irmãos essa noite, o verso de número 22.
ele retirou-se triste. E sabe o que mais a gente vê em pessoas hoje nos nossos dias? Triste. Por quê? Porque não se abre o que Deus quer que ela desapegue. Então, meu irmão, eu falo para você nessa noite, desapega daquilo que Deus não tem para você. Desapega daquilo que Jesus não está se preocupando com isso, mas se apega a Ele, porque o que tem nele, o que vem dele é muito melhor, será muito maior. As bênçãos do Senhor são muito maiores do que o que a gente pensa. Nós às vezes pensamos só naquilo que é limitado, mas Deus tem muito mais para nos dar acerca da ilimitação do Senhor. Porque, acompanhe comigo no texto, aí no verso de número 23, aquele jovem saiu triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus está dizendo o seguinte: olha, os homens que têm dinheiro e que são apegados ao dinheiro, é impossível eles entrarem no reino do céu. Mas se eles entenderem quem sou eu torno possível eles entrar no reino de Deus. Mesmo eles tendo esse dinheiro, mesmo eles tendo esse recurso. Por quê? Porque quando eles entenderem quem eu sou, eles vão saber quem eles são. E quando eles saberem quem eles são, o que eles têm, eles vão reconhecer que não são deles, é de Jesus. Aí sim, eles entrarão no reino do céu amplamente bonitinho. Porque quando Jesus coloca aqui, e muitos ainda não sabem o discernimento do que Deus está falando, é muito mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus está fazendo uma provocação aos discípulos. Jesus está dizendo o seguinte: gente, vocês já viram um buraquinho da agulha? E vocês já viram um camelo? Como que ele vai passar ali? Sabe o que Jesus estava provocando na concepção dos discípulos? Uma resposta de dizer: mestre, não tem jeito dele passar. E Jesus está dizendo exatamente isso. Se eles não entenderem quem eu sou e o que eles são em mim, eles nunca conseguirão entrar. Por isso que um camelo que é grande não vai conseguir passar naquilo que é pequeno. Agora, se para o homem é impossível, para Deus é possível. E por que para Deus é possível? O que nós temos de quem é? De Deus. Basta Deus mover o coração de cada um de nós, fazer a gente entender quem Ele é, e a gente chegar e fazer o quê? Toma, Senhor, aquilo que é seu. E quando o Senhor recebe, Ele faz o quê? Agora eu te devolvo de volta, porque agora você sabe quem eu sou. É isso que Deus quer fazer. Esse ano de 2026, você vai colher, não porque você merece, porque Deus é bom. Você vai ter, não porque você buscou, foi porque Deus permitiu. Você vai conquistar, não porque você teve a influência para chegar lá, não. Foi porque a vontade do Senhor alcançou o coração daquele, daquela, para chegar até você e fazer com que você conquiste. Porque, meu irmão, você pode ter a melhor estrutura. Se Deus não enviar ninguém, a sua estrutura fica vazia. Eu já vi pessoas, para quem não sabe aqui, irmãos, eu sou um organizador de empresa na minha vida profissional. Eu já vi pessoas que fizeram tudo para a empresa, organizaram ela daqui até aqui, fizeram tudo: plano de marketing, plano financeiro, plano administrativo, plano de RH, tudo, pastor Celê, tudo. Investiram tudo e ficaram lá. Todo o balcão com computadores interligados, internet, rede social, tudo. E os vendedores lá. Chegou? Não. Alguém ligou? Não. Caiu algum pedido do sistema? Não. Nada? Não. Engraçado. Estranho, né? Alguma coisa no Instagram? Não.
Você postou aquele vídeo da promoção? Postei. Nenhuma reação? Não. O que está acontecendo? Irmão, se o Senhor não permitir, em vão é o seu esforço. E eu quero dizer para vocês aqui, irmãos, eu não estou anulando o seu planejamento, mas eu estou dizendo que o seu planejamento você tem que pegar e colocar na mão do Senhor. Quem tem plano aqui de viajar, quem tem plano de conquistar, quem tem plano para qualquer finalidade, pega esse plano e apresenta ao Senhor. E o Senhor proverá naquilo que é dele. E dará aos seus aquilo que é dele. Para você poder testemunhar ao Senhor que Ele é. E aí você vai ver que você não é apegado às coisas, mas você é apegado ao dono das coisas. Porque se Deus quer que nós sejamos apegados a Ele. Olha o verso de número 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico facilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Senhor, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha o que Jesus está falando aqui, gente. Quando vocês entenderem que eu sou a prioridade e em mim deve ser a prioridade, eu vou conceder o que passa no coração de vocês. Vocês entenderão que tudo que vocês estão fazendo para mim, eu vou recompensar vocês. E vocês vão receber ainda, além das bênçãos, uma vida eterna. Porque, gente, tem muito milionário aí. Sabe essa geração que está agora? É a geração dos jovens mais milionários que está acontecendo. Rapidinho, tem pessoas jovens aí, empreendedoras, que em 2 palitos estão ficando milionários. Agora, quanto mais eles ficam milionários, mais eles se tornam milionários. E quanto mais eles se tornam milionários, se Jesus chamá-los, os milhões deles vai ficar aí. E a alma dele vai ficar lá. E lá aonde? Aonde haverá um fogo ardente perpetuamente. Agora eu pergunto para vocês: o que Jesus está querendo? Além de uma salvação e de uma vida eterna, Jesus quer abençoar. Se você que está aqui nessa noite, Jesus quer te abençoar. Mas nas bênçãos que Ele está te abençoando, te concedendo, entenda que a sua salvação vale mais do que as bênçãos. A minha, a sua, a nossa salvação vale mais do que as bênçãos. Porque o texto final encerra dizendo, olha, verso de número 28, acompanhe comigo. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. Para quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, meu irmão, está preocupado com casa? Jesus tem mais do que uma casa. Está preocupado com o carro? Jesus tem mais do que o carro. Jesus tem um plano de governo para você, nos céus. Mas na terra Ele quer liberar para você bênçãos para você poder viver. Mas faça com entendimento. Você que é aí, seja um funcionário, entenda que lá no seu trabalho, aquele emprego é bênção do Senhor para você. E você deve honrar o
seu patrão, fazer o seu trabalho com excelência para ele e não questionar pela recompensa que você recebe todo mês para o seu salário. Enquanto muitos murmuram com a folha de pagamento, você tem que ser grato a Deus, porque no dia que você entender quanto custa você para a empresa, você nunca mais vai querer reclamar da empresa. Porque a empresa, meu irmão, ela tem custo de cada funcionário. Você quer empresário lá? Se você pegar um funcionário lá na contabilidade e dizer, ó, eu vou pagar ele um salário, a contabilidade vai falar, mas ele vai custar isso aqui. O funcionário custa mais do que você pensa para pagar, ou seja, eu quero mudar essa frase agora. Irmãos, você vale mais do que você imagina. Vale muito mais. Para Jesus você vale muito mais. Muito mais. E quando você entender, você que é funcionário, quando você entender o quanto que você vale para a empresa, você vai reconhecer e agradecer por estar naquela empresa, naquele trabalho, atuando naquela profissão, atuando naquela atividade. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque muitos não estão querendo mais hoje trabalhar, muitos já não estão mais escolhendo uma oportunidade, muitos já não estão querendo mais ter um plano de carreira. Você que entrou na faculdade agora, vai começar a estudar, crie seu plano de carreira, mas saiba que não é como muitos estão indo, porque esses que estão indo numa corrida desacelerada, aí, ó, acelerada demais, vai chegar uma hora que vai parar. Vá na constância, porque Deus ele é infinito para te abençoar e para Deus não há limite. Não há limite. Eu quero com isso, irmão, deixar aqui para vocês, e acompanha comigo, por favor, lá no livro de 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 3. João, capítulo de número 5, verso de número 3. Porque este é o amor de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Então, dá para você ser crente guardando os mandamentos do Senhor. Dá para você ser filho, esposa, esposo, guardando os mandamentos do Senhor. Dá para você viver uma vida no seu trabalho, ou sendo um profissional liberal, ou sendo um empresário, guardando os mandamentos. Dá para você ser um homem e uma mulher de sucesso, guardando os mandamentos. Dá para você ter prosperidade financeira, guardando os mandamentos. Dá para você ter prosperidade material, guardando os mandamentos. Dá para você ser amplamente abençoado, guardando os mandamentos. Porque os mandamentos do Senhor eles não são pesados. Eles não vão fazer você ter uma escolha. Espera aí. Se agora eu tenho riquezas, eu não posso mais servir a Deus. Porque ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo as riquezas. E Deus está dizendo o seguinte: se você chegar nessa concepção, troque as riquezas por mim. Porque eu valo mais do que essas riquezas. Porque se apegarmos às riquezas e esquecermos do Senhor, meu irmão, de nada vale tudo que você busca, tudo que você adquiriu, tudo que você vai adquirir. Essa reflexão para essa noite, eu quero trazer para você, porque aqui, pastora Tira, nós ainda vamos ver pessoas testemunhando, de dizer, olha, Deus me promoveu no emprego, Deus me deu um aumento de salário, Deus fez meus negócios crescerem, Deus fez meu faturamento aumentar, Deus fez vir prosperidade na minha casa. E a nossa pergunta vai ser somente uma para vocês: o que vale? É tudo isso ou aquele que está promovendo tudo isso? Se você disser que o que vale para você é aquele que promove, você está no caminho certo. Mas se você se apegar só ao que ele está promovendo, você não está fazendo a melhor escolha. Porque Jesus ele disse que ou nós amamos ao Senhor e odiamos as riquezas, ou a gente ama as riquezas
que odeia algo. E nós temos que amar ao Senhor, independente das riquezas. Porque a nossa maior riqueza é o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Então, mais uma vez, próximo domingo, pastor André e pastora Adriana Rocha estarão aqui conosco. Participe, esteja conosco, convide pessoas que vêm estar conosco aqui adorando algo. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um, e essa igreja diz, amém. Cumprimenta aí o seu irmão, vai viver a melhor semana da sua